bem-vinda e muito obrigado. Estou bem feliz, satisfeito de estar aqui com você. Já vou te dar a palavra. Obrigado também a vocês que me acompanham, que nos acompanham no Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. Por isso, Marta, você é psicóloga, a gente se conheceu em um curso de especialização em Mindfulness e fizemos também uma formação em Mindfulness para a promoção da saúde. E aí, evidentemente, se nós fizemos este curso, essa formação, é porque era algo que a gente tinha interesse, certo? Mas eu vou, daqui a pouco, te dar a palavra para você contar um pouco algo que você gostaria de compartilhar comigo e conosco, mas eu vou lembrar um elemento che sta ben vivo na mia memoria e che spero che continui, sta certo, che mi marcò di toda a nossa vivência ao longo daqueles 2 anos atrás, sta certo, na especialização e na formação. Era um dia que estava um pouco frio, eu estava um pouco resfriado, sta certo, e a gente estava sem os sapatos, de pé descalço, com as meias, cada um com seus recursos, está certo? E, in uma prática, nas aulas e nas partilhas. Eu iniciei a espirrar e você veio até mim do outro lado da sala trazendo um zafu, que é uma almofada. A Marta já vai explicar, e aí mi convidò tipo di collocare debaixo dos pés e di fatto os pés non stava mais in contatto com o chão que estava bastante frio. Aí vocês podem dizer, perché este italiano che gesticula conta essa história? Perché os exemplos, a vida come ela è e non apenas a teoria, o perché un gesto gentil pode te marcar. E aí me fala, Marta, gentileza gera gentileza? Ah, eu não tenho dúvidas. Andréa, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, com todo mundo que está assistindo a gente. Gentileza gera gentileza e foi um prazer, aqueceu meu coração você lembrar desse episódio, né? Que eu lembro sim, mas a partir da tua fala. É impressionante como às vezes a gente marca uma pessoa positivamente e acaba não sabendo, né? Ou porque não volta para contar, por não lembrar mesmo, por não conseguir perder o contato. E que legal que a gente teve essa oportunidade de alinhar de novo essa lembrança. E aí, obrigado pela sua partilha, obrigado também pela sua espontaneidade, está certo? E aí, que mais você gostaria de contar para quem nos acompanha da Marta? A Marta é psicóloga por formação, ela já trabalha com isso há 8 anos, hoje como profissional independente, tem especialização em mindfulness e é apaixonada pela vida. Não de uma forma romantizada, mas num sentido de, às vezes a gente começa a ficar mais calejado ao perceber a impermanência, o quanto as coisas fluem de uma maneira descontrolada, porque no fundo ninguém consegue controlar nada, né, Andréa? E non tenho come non concordare, perché no fundo ninguém consegue controlar nada, mas eventualmente no, a gente pode modular um pouco ou ter um pouco mais de consciência e de presença nas nossas reações. É isso, Marta? Certamente. E aí vale uma ponderação. A gente não controla nada da natureza à nossa volta, mas aqui dentro a gente precisa, eu não sei se eu posso chamar de controle, mas minimamente alocar as velas para a direção que a gente quer ir, né? Minimamente um pouco de presença, só certo? Ao contrário, né? O que que a gente faz da vida? Então a presença ela nos ajuda a calibrar um pouco mais o foco da câmera. E aí, muito obrigado, Marta. Mudanças, novos hábitos, hábitos de vida. E hábito se chama hábito justamente perché è algo che a gente repite ao longo do tempo, está certo? E quando pensamos em mudar de hábito, em mudanças no estilo de vida, às vezes existem algumas resistências. Eventualmente, quais estratégias você poderia sugerir para superar resistências internas ou para tentar iniciar com umas mudanças que façam obviamente sentido?
Eu diria que, em primeiro lugar, a gente precisa tomar consciência de que todo hábito traz algum benefício. Por mais maléfico que ele pareça, mas ele faz a manutenção de algo que eu busco no momento. Então, vou usar um exemplo. O soneca do celular, você conhece? Que você fica reprogramando 5 em 5 minutos para o celular tocar? Ou seja, postergando você levantar da cama. Esse é um hábito que muita gente acaba aderindo. Se a gente olhar nu e cru, é um péssimo hábito, porque toda vez que você tá adormecendo, toca de novo, e aí você tá toca de novo. Ou seja, é quase um autoflagelo. Porque ali você não tá descansando e nem tá levantando para seguir a vida. Uhum. Mas ainda esse hábito que a gente julga como ruim tem uma manutenção positiva na tua vida. Do contrário, você não teria ele. Uhum. Então, o fato de você ficar postergando levantar pode ser inúmeros sinais. Vou citar alguns aqui. Ou porque o teu corpo já está pedindo um descanso e você não está escutando a desconexão, a falta de presença está fazendo com que você não dê atenção a esse cansaço extremo, que aí está apelando para esses segundos na cama. Ou porque tua rotina não tá tão legal assim, não tá te excitando o suficiente para você levantar e fazer o dia acontecer. E aí vale lembrar, né, Andréa? Trabalho é trabalho. Quem diz que é trabalho, escolha bem o seu trabalho, você nunca vai se cansar. Tá mentindo. Porque trabalho exige esforço físico e vai demandar. Vamos pensar num atleta. Depois de correr uma maratona, ele termina fisicamente cansado, mas energeticamente, mentalmente motivado. Então uma coisa não tem muito a ver com a outra. Então, trazendo isso pra minha fala, pode ser que a tua rotina ela não esteja tão motivadora, assim. Não é mais físico, é mesmo do pulso de vida. Pode ser um hábito que você adotou para não só por não gostar da vida, mas por não ter planejado o dia anterior. Então tem várias possibilidades aqui. Mas observa, ainda assim, em alguma instância, o colocar o soneca me traz algum tipo de benefício. E é para isso que a gente precisa olhar. É muito comum pessoas que têm um vício no cigarro ter esse vício justamente porque é o momento do respiro, é o momento da conexão consigo. É o momento que desce do trabalho, desce daquele ambiente e vai respirar um pouco mais fundo. Só que o elemento que está presente ali é, de fato, cigarro. Consegue perceber o que eu quero dizer? Não, gratidão e você está falando a vida come ela é, certo? De fato, e aqui a gente não está para dizer certo e errado, mas que a gente está buscando um diálogo que possa fazer um pouco de sentido e que possa eventualmente estimular algumas reflexões, correto, Marta? Por isso, na realidade, se a gente for ver de um ponto de vista técnico, fumar é prejudicial para a saúde. E, obviamente, a pessoa que fuma sabe. Mas aquele hábito, como você disse, apesar de ser formalmente prejudicial para a saúde, mas faz sentido para eles, certo? Por isso acho, Marta, que um dos desafios é justamente encontrar a motivação e algo que te faça sentir, perceber que este novo hábito faz sentido. Não é apenas faça isso e não faça outra coisa. Isso pode, isso não pode. Isso deve. Ou seja, você pode se sustentar um pouco de tempo pela obrigação, porque alguém determina, mas pensando em hábito, pensando em uma coisa que tem que se manter ao longo do tempo, um pouco de motivação e também sentir que te faz bem, eu acho que é algo importante, faz sentido. Com certeza, faz todo sentido. Andréa, como eu dizia, a ideia de tomar consciência de qual benefício eu tenho com relação àquele hábito é fundamental, até para eu vasculhar as minhas motivações. Porque só saber que eu preciso mudar não é o suficiente. A gente sabe puramente as recomendações médicas, a importância de fazer atividade física, do consumo de água, das coisas tóxicas que existem. A gente sabe disso. A questão é, por que não deixa? Primeiro porque talvez não tenha consciência do benefício que aquilo me traz, secundário, obviamente, e segundo porque também não quer passar pelo desconforto. Muito obrigado, até porque
o conhecimento em si, se a gente não processa, se não tem um pensamento, se não tem uma reflexão, um autoconhecimento, assim vai, o conhecimento em si não é suficiente, porque se fosse suficiente, quase todo mundo faria, Sim. certo? Entendeu? E aí tem de fatto un'altra cosa, no? Che identificar hipoteticamente o que a gente precisa ou gostaria de mudar, ou os ajustes que a gente gostaria de fazer, e também, de fato, depois, eu acho, perceber se isso agrega realmente, tipo, se favorece o meu crescimento pessoal, se eu me sinto mais tranquilo, mais leve, mais seguro, se eu me sinto melhor. Não é apenas alguém me fala faça isso porque vai te fazer bem. Isso, como é que você avalia? É importante a gente lembrar que o hábito é como uma trilha. Todo mundo provavelmente já fez uma trilha, já viu num filme ou até mesmo uma imagem. A trilha ela tem aquele caminho muito bem definido, é aquele chãozinho batido. A gente não fica com dúvida sobre para onde ir. E se existe essa dúvida, basta você observar um pouco mais o cenário e você consegue encontrar se vai para a direita, para a esquerda e assim vai. O hábito, quanto mais você repete, mais esse caminho vai ficando batidinho, vai ficando o automático convencional. Saber que aquele não é o caminho ideal, como você acabou de dizer, não é o suficiente, do contrário, a gente só seguir em outro caminho. Só que aí, André, a gente tem que entrar num ponto que você estava falando, que é desbravar um novo território exige não só conhecimento, como também a motivação, a consciência do que vai me impulsionar. E aí a motivação ela é muito bacana para o começo, né? Para eu dar os primeiros passos, mas para manter a constância, eu preciso ter uma casca um pouco mais grossa para sustentar o desconforto, André. É. Porque para uma pessoa que está há muito tempo sedentária, fazer atividade física não é uma coisa automática que eu vou fazer e vai ser gostosinho. Eu tenho que vencer muitas barreiras anteriores e sustentar aquele desconforto num dia frio, num dia que eu não tô afim. E sustentar não é fácil. Gratidão, você falou de uma forma bem clara e eu te agradeço. E aí eu estava pensando também, no? Que você já abordou na realidade um pouco, porque manter a motivação, no? É a manutenção, certo? Realmente pode ser desafiador, perché non è solo fare una mudanza a corto prazo, vamos dizer assim, una cosa immediata, mas eventualmente tentar sustentarlo ao longo do tempo. E aí você fez um exemplo de uma pessoa que, por exemplo, já há muito tempo, não faz um exercício físico, certo? Aí é evidente, a gente acha, e gostaria de saber a sua opinião, é evidente, existem as recomendações, faça X minutos de exercício por semana. Existem as recomendações com evidências científicas e que são corretas, veja bem. Só que existe também a vida como ela é. Tipo, eu não coloco um tênis para fazer um exercício, ou seja, uma atividade física planejada, de andar que seja 10 minutos no bairro onde eu moro. Não faço isso há anos. Não vou iniciar fazendo isso todos os dias, meia hora por dia, por exemplo, certo? Ou seja, iniciar também colocando objetivos alcançáveis. E o maior especialista em você é você. Mas a recomendação fala isso. Sim, mas na minha vida eu não faço isso há muitos anos. Aí, política dos pequenos passos. Cada passo conta, ou seja, sair de um status, se colocar em um outro, mas de uma forma gradual. Isso pode te ajudar em sustentar. Sem sombra de dúvidas. Quando a gente pensa na motivação, hoje pode me dar um gás. Mas quando eu penso a longo prazo, os acontecimentos da vida vai fazendo com que o meu foco fique mais turvo. E eu não consiga manter a mesma constância, né? Fazer a mesma manutenção. E é por isso que, para esses casos, a gente sugere fracionar a meta.
não focar exclusivamente na perda X de peso ou na conquista Y de hábito, mas quebrar em curtos períodos, que seja para o mês. Então eu não estou mais focando naquele grandioso, eu estou pensando neste mês de agosto, de setembro, seja lá qual for, o que vai ser meta? E aí eu fraciono um pouco menor. Qual é a minha meta do dia? Eu venho pro palpável e encontro, inclusive, uma gratificação nesse pequeno que eu tô conseguindo. Se eu não consigo, por exemplo, ir na academia, eu vou minimamente, na noite anterior, deixar o meu tênis separado e vibrar, porque eu deixei o meu tênis separado, a minha meta foi alcançada. Esse check foi feito. No dia seguinte, eu não vou deixar só o tênis e a meia, eu já vou dormir com a roupa de caminhar no dia seguinte, eu já vou deixar ela separada. E eu vou até o portão. Isso já é uma grande vitória. E assim, a tendência de se você chegar até o portão e concluir a tua caminhada na praça com um cachorro, seja lá o que for, é grande. Mas é se colocar metas alcançáveis que vão te levando, te conduzindo para o final. Faz sentido para vocês? Para mim faz um sentido total. Muito obrigado. E aí, vamos dizer, hábitos o ambiente. Per esempio, posso ter ou fazer ou ir atrás de alguns ajustes no ambiente para o ambiente também me apoiar, que é um pouco aquilo que você disse agora há pouco, não? Fazer pequenas coisas, tipo na organização, que eventualmente possa me favorecer naquela que é a motivação, porque a motivação é necessária, mas algumas estratégias podem ajudar. Com certeza. Eu vou usar um exemplo aqui em primeira pessoa. Eu percebo que, aliás, vamos voltar, o James Clear, que é um escritor de livro, ele fala sobre hábitos e ele tem uma fala muito cirúrgica, que ele comenta exatamente sobre a mudança do ambiente que a gente pode fazer. Mas em paralelo a isso, ele fala também que a gente tem um hábito cascata. É um hábito que, quando executado, ele cascateia vários outros positivos, sem querer dizer certo ou errado, mas aqueles que você mais busca para a sua vida. E eu percebo, André, que o meu hábito, que cascateia todos os outros, é o horário que eu acordo. Se eu acordo com tempo hábil de ir treinar, todo o resto do meu dia e da minha vida flui de uma forma natural. E eu já fiz vários testes. Já fui treinar à tarde, já levantei mais cedo, já levantei mais tarde. Enfim. E eu percebo que não é só acordar cedo. Eu também preciso dormir em um horário que me propicie acordar com disposição suficiente. Então, onde eu coloquei o holoforte? No momento de dormir. Eu comecei a deixar o celular em outro cômodo, no modo silencioso. E bloquear também alguns aplicativos que eu não queria acessar. Porque o piloto automático te faz o quê? Acessar o celular. Não, mas deixa eu responder essa mensagem rapidinho. Dali a pouco você já tá olhando outras coisas, devaneando. Então, eu tomei essa atitude e comecei a dormir. Óbvio, André, que as primeiras noites foram horríveis. Eu fiquei umas 3 horas olhando pro teto. Foi super desconfortável. Até que isso começou a fazer um pouco mais de sentido. Cada dia eu fui adormecendo um pouquinho mais cedo. E aí, se não fosse só o fato de eu acordar e ir pra academia, eu começo a me alimentar melhor. Eu começo a cumprir a minha rotina com mais entusiasmo e engajamento, tomar mais água. É perfeito do jeito que eu tô descrevendo para você? Certamente não. Mas o fato de eu descobrir qual é o meu hábito cascata deixou o processo mais leve. E deixar esse processo mais leve inclui você deixar um ambiente mais propício. Por isso que eu tive que deixar o celular em outro cômodo. Gratidão pela sua partilha. Inclusive você compartilhou algo mesmo da sua vida. E aí, não sei se vocês repararam que a Marta descobriu algo que funciona para ela. Não é que todo mundo que quer praticar exercício físico tem que fazer isso de manhã. Mas isso tem a ver também com autoconhecimento e com autocuidado. Gostaria de fazer, deixa ver como eu consigo colocá-lo dentro do meu dia, que não seja uma obrigação, mas que seja algo que eu possa incorporar e que eu possa depois me beneficiar, evidente. E aí você, a partir dos ajustes e desta premissa, você falou,
ok? Que eu posso fazer para acordar da melhor forma possível, disposta, descansada, de manhã. Ou seja, a recomendação teórica fala, faça exercício físico. Assim, para simplificar. Mas depois, cada um vai saber se e come consegue colocá-lo. Isso também ajuda na sustentação do hábito. É isso? É isso. É isso. Porque quando a gente ilustra, traz um exemplo pessoal ou de outras pessoas, é para dar mais insumos, para enriquecer o repertório das pessoas. E aí onde mora a dificuldade? Quando eu acho que tem que fazer igual. Então tua fala foi muito pertinente agora. O que funciona para um não necessariamente funciona para o outro. E enquanto a gente estiver tentando testar o que o outro fez, supostamente pode dar certo em algumas situações. Mas talvez o caminho inverso faça mais sentido. Através do meu histórico, através do meu autoconhecimento, da minha autoobservação, o que tem uma probabilidade maior de funcionar para mim. Esse é o caminho inverso, porque é para dentro, não é para fora. Como eu mergulho em mim para entender o que tem uma tendência maior de sustentar essa manutenção. Gratidão. E aí eu te falo, evidentemente, que as coisas vão sempre bem, sem nenhum problema, só no mundo da fantasia, certo? É óbvio que existem desafios, existem dificuldades, existe dia que você não está a fim de fazer exercício, e acho eu, tudo bem, com consciência, me respeito, não consegui dormir, estou muito cansada, não faço. Mas que eu quero dizer, mas isso é um exemplo, mas eventualmente existem períodos mais desafiadores, pode existir recaídas, tipo, voltei ao hábito antigo. Enfim, as falhas fazem parte, não? Fazem parte. Acontece. O que você poderia dizer a esse respeito? Porque o que acontece sempre vai acontecer. Como a gente pode, tipo, gerenciá-las melhor, se programar melhor, alguma coisa você já compartilhou conosco, ou também lidar melhor quando elas acontecem, tipo, sem se julgar demais. Pô, enfiei o pé na jaca, pô, disse que ia fazer, não fez, e aí isso pode não ajudar, aliás, pode atrapalhar. É isso, Marta. É isso. Todo excesso, na verdade, acaba escondendo uma falta. Então, quando você fala sobre o autoflagelo, são os excessos que a gente está falando na real, né? Que assim, ou eu tô fazendo 100% ou eu não tô fazendo nada. Sabe aquela lógica que eu troquei uma nota de dinheiro e aí eu vou gastar ela toda? Eu comi um bolo de chocolate, então eu vou comer todas as outras refeições supostamente livres, é basicamente aquela lógica do 880. Então, se a gente parte da ideia que a falha faz parte em qualquer sentido, isso vai acontecer com você. Então, aceita que dói menos. Isso já é um fato. Mas uma sugestão para seguir com a manutenção é tentar não falhar a segunda vez seguida. A gente está trabalhando aqui com a hipótese da atividade física, né? Então, se eu falhei, e eu não quero usar essa palavra, porque não é uma falha, né? Mas se eu não faz parte, é normal. Eu não fui em determinado dia, no seguinte, eu tento colocar um gás maior para ir. Ainda que no terceiro eu falte novamente, mas que não seja consecutivo. Porque essa consecutividade faz com que eu me identifique com aquele perfil de que eu não vou mesmo. Pô, show de bola. Show de bola. E aí é evidente, Marta, que eu saiba, não é dona da verdade, está certo? Entendeu? Por isso é evidente que mesmo se algumas coisas que a gente está aqui conversando, compartilhando, faz sentido para você, mas óbvio que tem que ser adaptada à realidade de cada um. Agora, determinados exemplos que você fez, partilhas, inclusive pessoais, ou reflexões a partir do seu conhecimento, da sua vivência, e o diálogo que a gente teve, de fato, entendo que é importante para cada um se sentir um pouco mais responsável, mas uma responsabilidade leve que vem de dentro, não uma coisa tipo, tem que fazer isso, uma responsabilidade de autocuidado. E aí sim, acho que isso pode ajudar em uma
transformação positiva em algo que faz sentido. Podemos concluir dessa forma? Com certeza, sim. E principalmente porque quando a gente está falando de hábito, de comportamento, é muito individual. E o que é bom para Marta pode não ser para o Andrea, né? O que a Marta valoriza, talvez o Andrea não valorize. E é por isso que o mergulho tem que ser interno. A gente usa, sim, de um repertório de outras pessoas para enriquecer o nosso, mas não quer dizer que vai valer o mesmo. O mergulho tem que ser interno. Muito bom. Gratidão, gratidão. Obrigada, Andrea.